O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Via então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde a celebração da vigília no sábado à noite, nós estamos ouvindo essas narrações que contam do momento em que os discípulos chegaram até o túmulo onde Jesus tinha sido colocado. É a partir daquela experiência do túmulo vazio que eles vão fazendo um percurso para poder crescer na fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo tinha enfraquecido diante do sofrimento que eles testemunharam. Imaginem só, eles acompanharam o nosso Senhor Jesus Cristo em todo o trajeto da via dolorosa, da via crucis, como nós falamos. Eles assistiram à maneira brutal como nosso Senhor Jesus Cristo foi submetido àquele castigo. Era difícil imaginar que uma pessoa, passando por tudo aquilo, pudesse voltar a viver. Mas o Senhor voltou à vida. E voltou porque é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, vivo e verdadeiro, o Filho de Deus Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é bonito, meus irmãos e minhas irmãs, nós acompanharmos ao longo desses dias as leituras do Evangelho para percebermos como pouco a pouco a fé vai sendo retomada, vai sendo redescoberta pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que é tão necessária para nós enfrentarmos a dureza da vida. A fé não é uma invenção, é uma graça. Interessante no relato do Evangelho que nós acabamos de escutar, que Maria Madalena não consegue assimilar a realidade que foi apresentada ali de que Jesus ressuscitou. Enquanto ela não vê o Cristo ressuscitado, ela não consegue assimilar aquela verdade. Tanto é
que a pergunta que ela faz a Jesus, pensando que ele fosse o jardineiro, qual foi? Se foste tu que o levaste daqui, me diz onde colocaste o corpo, eu quero ir buscá-lo. Para ela era o corpo. Ela não tinha ainda a compreensão de que de fato o Senhor tinha ressuscitado. Até que ela escuta a voz do pastor, do bom pastor. Ela ouve a voz do Senhor que diz: Maria. E naquele momento, a fé retorna de um modo tão forte que ela quer se jogar para poder abraçar o Mestre. Mas o Mestre não permite. Espera lá. Vai dizer aos meus irmãos. É interessante quando nós percebemos isso, que muita gente não presta atenção nesse detalhe. Jesus não chama os discípulos de irmãos enquanto ele não oferece o sacrifício da cruz. É depois da ressurreição que o Senhor Jesus nos chama de irmãos. Vai dizer aos meus irmãos que eu subo ao vosso Pai, ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. É a grande mensagem da Páscoa. É por isso que nesse período pascal nós evocamos tanto o sacramento do batismo, porque pelo batismo nós nos tornamos o quê? Filhos e filhas de Deus. E essa graça de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, filhos e filhas adotivos de Deus, nos foi alcançada pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos vão compreendendo pouco a pouco essa verdade a partir daquilo que eles vão ouvindo do Senhor. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: olha, eu vi o Mestre, e ele me mandou até vocês dizendo: vai e diz aos meus irmãos. E os discípulos se assustam: meus irmãos? Mas nós éramos só os discípulos dele. A partir do sacrifício oferecido de maneira definitiva no alto da cruz, a humanidade é resgatada. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê. E agora eu queria que vocês prestassem bem atenção, quem está aqui na igreja, quem nos acompanha pela TV, pela rádio. O sacrifício da nova e eterna aliança, realizado com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que nós sejamos elevados à dignidade de filhos e filhas de Deus. O pecado não tem mais poder sobre nós. Ele acontece se nós permitirmos, mas se nós não quisermos, o pecado não domina sobre nós. Nós temos essa força. E da onde vem essa força, meus irmãos e minhas irmãs? Vem da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, da aproximação a Ele. É por isso que é tão importante nós caminharmos com Ele e não fingirmos de caminhar com Ele, porque tem esse perigo também. Nós podemos fingir caminhar com Ele e não caminhamos, porque caminhar com Jesus significa imitar o que Ele fez. E se tem uma coisa que, por primeiro, a gente tem que imitar Jesus, sabe o que é? A sinceridade. Jesus não tem falsidade. Esse é o primeiro ponto que a humanidade tem que imitar Jesus. Na sinceridade. A pessoa falsa, ela se engana, mas na verdade ela não segue o Mestre. Porque na verdade o Mestre dela é outro, né? Tem rabo e chifre, né? É assim. Quem vive na falsidade, quem fica tramando contra os outros, quem fica pensando maldade no seu coração, quem fica agindo de maneira desonesta, quem não pensa no próximo, quem a todo momento está maquinando maldade, quem fica lutando pelo poder, querendo mandar mais do que todo mundo, quem não entendeu que nós estamos para servir, como foi justamente
o tema da campanha da fraternidade desse ano. Quem não entendeu isso não é discípulo de Jesus Cristo. Lamento informar. Sinto muito dessa informação. Mas quem vive na maldade, pensando maldade, fazendo maldade, agindo com maldade, não é discípulo de Jesus Cristo. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Maria Madalena reconhece o Mestre. E olha que bondade no coração dessa mulher. Disposta até ir buscar o corpo do Senhor, aonde quer que estivesse, para colocar de volta no túmulo, pelo grande amor, consideração e respeito que ela tem por aquele Mestre, que fez com que ela recuperasse a vida. Fez com que ela recuperasse a vida. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós pensarmos nisso. O Senhor ressuscitou e nos convida a ressuscitar com Ele. Passarmos da vida do pecado para a vida da graça. Passarmos da falsidade para a sinceridade. Passarmos da maldade para a bondade. É preciso. Ninguém fique chocado com o que eu falei, a não ser quem não está seguindo o Mestre. Queridos irmãos e irmãs, as coisas de Deus são tão claras que, por serem tão claras, tem gente que não consegue entender, porque só gosta de complicação. Tem gente que adora complicar o sistema, adora complicar. E as coisas de Deus são tão claras, tão diretas. O Senhor nos diz com tanta clareza o que é que Ele quer de nós. O que é que Ele quer? Bondade. O que é que o Senhor espera da gente? Bondade. Nós devemos ser o quê? Bons. Nós devemos praticar o quê? A bondade. O malvado é malvado com ele mesmo. O primeiro a ser prejudicado é o próprio malvado. Procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse período pascal, olhar para Jesus Cristo com fé. Ele ressuscitou, Ele é o vencedor, Ele venceu. A sua vitória é nossa vitória. Só não comemora quem quer continuar na escravidão. É esse jogo que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito brilhante, fala para nós, esse jogo maravilhoso da mudança que há do homem velho, que é deixado para trás, para viver como um homem novo, transformado pela graça de Deus. Essa é a grande lição que a Páscoa vem nos trazer. Quem nesse momento está me ouvindo pela rádio, pela TV, procure pensar. Vamos mudar nossas atitudes. É preciso. Nós temos um Papa que está todo tempo lembrando a respeito disso. Nós temos que deixar toda a maldade longe da gente. O ser humano mau é um infeliz. Faz o mal aqui e ainda está preparando a cama dele no inferno. É um infeliz quem vive na maldade. E como é que nós nos deixamos transformar? Pela força do Evangelho. O Evangelho. Mas não o Evangelho fechado numa estante de casa. O Evangelho aberto na frente dos meus olhos, para eu poder olhar para ele e dizer, olha como eu estou longe aqui. Eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. Olha como eu preciso melhorar a minha atitude. Eu como pai, mãe, como filho, filha, irmão, irmã, eu tenho que mudar. Por quê? Porque eu preciso. Meditemos, meus irmãos e minhas irmãs, sobre essa graça e que a intercessão dos santos de Deus nos alcance uma mudança de vida para todos nós, para que nós sejamos de fato discípulos do Senhor, dignos desse nome de cristão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.